Seja muito bem-vindo ao podcast Templo do Saber, esse ambiente que busca sempre elevar o seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos, né, Dani? Isso aí. Aí o Dani também tá aqui hoje. E vocês devem estar achando estranho, né, Dani? Eu aqui de quarta. Então, né? Estranhão. Mas enfim, a gente veio falar de um assunto aqui, vocês até já devem ter dado, né, visto aí na thumb, que é sobre o dízimo, né, Dani? É diferente hoje. É finanças aí. É finanças, só que a gente vai entrar numa parte mais religiosa, né? Isso. Religiosa e filosófica também, porque a gente vai pensar um pouquinho mais sobre o assunto, né? Não adianta a gente falar sobre algum assunto, sendo que a gente não pensa sobre ele, né? E só para deixar claro também, independente de religião, né? A gente tem a nossa religião aqui, mas somos cristãos, né? Evangélicos. Mas, independente de religião, a gente só quer dar o nosso parecer, né? Às vezes você que não é cristão também, às vezes tem uma ideia, né, sobre o dízimo. A gente quer explicar um pouquinho do conceito, né? É porque, assim, essa palavra dízimo, ela foi muito... Já entrando no vídeo, né? Então, sim, vamos pro vídeo! Então, assim, já entrando, essa palavra dízimo, ela foi muito deturpada com o decorrer do tempo. Então, o que acontece? Quando a gente, igual o Dani falou, quando a gente fala a palavra dízimo, a galera já, torce o bico, sabe? Por quê? Virou uma coisa ruim, sabe? Para as pessoas. Sendo que o dízimo em si, já dando até um spoilerzinho, a gente usa esse dízimo, no caso a igreja usa, para manter realmente a igreja. E assim, gente, todo lugar vai ter suas laranjas podres, né? Então, assim, a gente sabe de tudo que acontece no meio e a gente vai comentar um pouquinho, mas enfim, vamos começar desde o começo, que eu quero entrar também nessa parte, Dani. Assim, antes de tudo, a gente entrar realmente nessa parte de se dá dinheiro pro pastor ou não, quanto que é de dízimo, isso, aquilo, se realmente é dízimo hoje em dia, né? A gente precisa focar uma palavrinha aqui, entender ela, que é a palavra adoração, né? A gente usa muito essa palavra na igreja, né? Adoração. E o que seria isso, né? Adoração nada mais é do que algo que te custa para Deus. Aí a gente já começa, né? Tá lá, começou a parte do dinheiro. Calma, não é parte do dinheiro. O que custa para você, por exemplo, antigamente a galera usava animais, né, Dani? Sim. Então, tipo assim, dependendo das suas posses, antigamente você levava determinados animais. Ou seja, tinha o boi, o bezerrão lá, né? O cara pecou pra caramba durante o ano, né? Porque assim, a expiação era feita uma vez por ano. Ou seja, os caras montavam o templo lá, tal, a galera vinha de longe com seus animaizinhos, né? E aí, o que acontece? Ofereciam esses animais, né, Dani? Sim, então, o que acontece? Existia a pombinha, existia a ovelhinha, existia o bezerro. E aí, o que acontece? Eles davam esses animais pro sacrifício. E aqui a gente entra num ponto, Dani. Porque, quando esses animais eram dados pro sacrifício, como forma de expiação de pecado, a galera estava fazendo a oração, né, e a adoração. E aí acontecia uma coisa muito interessante, que é o sacerdote do templo, quando ele pegava esse animal, ele destrinchava o animal, pegava o que era para queimar para Deus, uma parte ficava para o sacerdote e ficava para a igreja, para o templo. Por quê? Porque precisava manter o templo. Olha que ponto interessante aqui. Então, a gente chega no ponto que a gente queria chegar lá atrás, que é o que é o dízimo realmente. O dízimo, ele nada mais é do que uma quantia que você dá para a igreja, né? Que no caso a igreja é uma organização sem fins lucrativos, ou seja, a igreja nada mais é do que um ambiente para você cuidar da sua saúde emocional, espiritual, entende? Então, assim, é interessante que as pessoas abram a cabeça e tentar entender o ponto de pensamento de cada um. Porque, assim, às vezes, Dani, a gente é taxado de intolerante com outras religiões, só que, ao mesmo tempo,
zoam a gente é tido como trouxa de ficar dando dinheiro pro pastor. Eu tinha um colega que toda vez, cara, vai fazer o que hoje à noite? Vou pra igreja. Olha lá, já vai dar dinheiro pro pastor. Você não cansa de dar dinheiro pro pastor de graça? E aí que tá, gente. Eu entendo que eu conheci Deus e entendo que Ele me salvou de uma vida onde eu era totalmente entregue às coisas vãs, às coisas que não iam me levar a nada. Porque assim, a Bíblia ela fala que todas as coisas que são aqui da terra, a traça e a ferrugem consome. Então a gente entrega a nossa vida para Deus e a gente entende que nós estamos indo para o céu com Ele. Entende? Nós somos salvos pela graça de Jesus. E aí que tá. Do mesmo jeito que eu fui salvo por essa graça e eu conheci esse Jesus por causa de uma igreja aberta, eu dou o meu dízimo entendendo que foi Deus que me deu aquilo todo, o 100% foi Deus que me deu, e eu tiro esses 10% e dou para a igreja como forma de gratidão a Deus e adoração a Deus para que uma igreja esteja aberta e outras pessoas sejam impactadas assim como eu fui. Esse é um ponto muito interessante dessa questão do dízimo, né, Dani? Isso, exatamente, porque daí o dízimo não se torna uma obrigação. É interessante esse ponto que você falou da gratidão, porque realmente é isso. É uma forma de você agradecer a Deus pelo que ele fez por você. Tipo assim, na minha opinião, o dízimo ele representa 3 coisas. Primeiro, a gratidão, né, pelo que Deus fez. A confiança em Deus, porque você está dando 10% do que você tem para você sobreviver com o novo. Hoje a gente discute, né? Tem que ser 10% ou não. Mas enfim, você está dando uma parte ali do seu salário, dizendo, não, eu vou sobreviver com o resto. Eu confio em Deus, é Deus que me sustenta, né? Legal. Então ele deu uma forma de confiança em Deus, dizendo, Deus, mesmo eu dando uma parte, eu sei que eu vou sobreviver com o resto. O Senhor é quem me sustenta. Sim. Então você agradece pelo que você já tem, você confia que Ele pode te dar mais, e também é uma forma de compaixão ali, de você ajudar, né, as outras pessoas e ajudar a igreja para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo Evangelho. Sim. Então, tipo, 3 E até representações, né? é até interessante essa parada que você falou dos 10%, porque assim, os 10% em si é um hebraísmo, né? Que é um termo usado no hebraico que foi traduzido para o nosso tempo, mas enfim, representa outra coisa. Tipo assim, eu vou explicar. Abraão, que montou essa parada assim, dos primeiro, 10%. né? O dízimo, né? O dízimo mesmo, que é os 10%. Mas qual que é o negócio? O dízimo, ele é 10%. Esses 10% que a galera dá, o que isso significa? Significa o todo. Sim. O 10 é o todo. Então, quando você dá os 10%, o que você declara no seu subconsciente para ali? Deus, o todo é seu. Então, assim, nada é nosso. Tudo que a gente tem no planeta não é nosso. Ou seja, a gente usa aquilo e o que a gente vai fazer com isso, sabe? Então, tudo é de Deus e Ele deixa a gente administrar os 90% que ficou. E esse daqui, a gente pode ser solidário ao ponto de ajudar essa instituição, ajudar assim, né? Porque, assim, a gente é aquele negócio da gratidão que a gente falou. Sim. A gente quer ver outras pessoas impactadas do mesmo jeito que a gente foi. E outra coisa, Dani, e a questão dos 10%? Tem que ser 10? Tem que ser 10? Tipo assim, na minha opinião, não. Realmente, o significado da palavra é 10%. Mas como eu falei, eu acho que tem que ser... Na minha opinião, tem que ser algo de coração. Só que também é complicado falar isso. Porque cai naquela... já que não é obrigado, então eu não vou dar. Eu acho que não é isso. Tipo assim, você tem que dar 10%, se você der R$1 a menos, Deus não vai te abençoar por causa disso, na minha opinião. Deus vai cair um raio na sua cabeça. Agora você vai perder o emprego no outro dia. Se você der 5%, no outro dia você perde o emprego. Na minha opinião, não é assim, cara. Sim. Cada um dá conforme tem condições, como diz, eu sou mais aquela passagem do Novo Testamento, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Só que o problema é que tem outra passagem que diz que o nosso coração é enganoso. Sim. E aí, se a gente não tem esse mínimo estipulado 10%, eu senti no coração que eu vou dar R$1.
Eu vou dar nada. A viúva deu algumas moedas e Jesus não gostou das moedas. A gente tende a ser legalista, né? Então, aí eu acho que isso que é complicado. Então, por isso que é interessante, eu sigo o padrão dos 10% hoje e ainda, às vezes, dou a oferta e tal, enfim, pra realmente não cair nessa ideia de, não, então não tem que ser os 10%, então eu vou dar só um pouquinho. Eu acho que não é dessa maneira. Então, assim, não, vou ser obrigado a dar 10%? Não, tem mês que você tá meio apertado, pode ter algum problema, às vezes seu filho tá doente, não vou deixar de comprar, né, um remédio pro meu filho porque eu tenho que dar 10% pra igreja? Não, cara, não, você tem que dar a sua primeira prioridade é a sua família. Deus não vai deixar seu filho morrer, né, porque... Sim. Não, você deixou de dar o dízimo. Esse é um ponto interessante que eu quero abordar depois, separado. Então, na minha opinião é isso, mas só que por outro lado a gente não pode cair também na ideia de, não tem que ser 10%, então eu vou dar o quanto, eu vou dar só um pouquinho só. Eu sou da linha em que não precisa ser 10%. Eu acho que os 10% morreram no Velho Testamento. Sim. Por que acontece? Quando a gente é salvo, as pessoas confundem muito essa questão do ser batizado com o Espírito Santo, né? O que exprime, né? O que mostra que você realmente foi batizado, que você realmente é salvo? O âmbito, a vontade de fazer as obras. Porque acontece? A Bíblia fala que a gente não é salvo pelas obras, mas sim pela fé. Só que ao mesmo tempo, quando a gente tem fé e a gente é salvo, a nossa fé ela não é morta, ela tem a vontade de fazer as obras. A obra não define, não legitima a fé, mas a fé traz as obras. Então, qual que é o negócio? Quando você é salvo e você entende tudo isso, você quer ajudar e quer ser mais generoso cada vez mais. Entende? Eu tenho uma passagem nas cartas de Paulo que ele está falando com as igrejas. E aí o que acontece? Tem duas igrejas em específicos que ele fala, tem uma que é muito abastada, muito rica, e outra que é pobre. E aí acontece, na carta que ele manda para a igreja rica, ele fala assim, vocês batem no peito que vocês são ricos, sabe? E daí? Vocês não ajudam a obra, vocês não dão, não contribuem para que a obra de Deus permaneça e vá para frente. Diferente da igreja pobre, que eles estão toda vez querendo ajudar cada vez mais. Entende? E aí que está o ponto. 10% tem que ser 10% fechado? É igual o Dani falou. Não, gente. O que Deus pede pra gente é a generosidade. Entende? É pensar no próximo. Ou seja, aquilo que te custa tem que ser realmente... Poxa, cara, imagina que você tá... Por exemplo, você tá com 2 passagens de busão, Dani. Você tá lá pegando busão no coisa, aí chega um cara, putz, nossa, olha só, meu bolso furou e eu tô sem dinheiro. Não, cara, aqui, ó, sabe? Vou abençoar a sua vida. Isso é você ser generoso. E do mesmo jeito, voltando à questão do dízimo, nós temos que ser generosos na nossa igreja, na nossa comunidade, porque, cara, a igreja não tem receita. Sabe? A receita vem da contribuição dos seus membros. E aí que tá. Se você não contribui, a igreja fecha. Se a igreja fecha, você tá limitando alguém de ouvir e ser alcançado igual você foi. Sabe? Aí que tá o ponto. E é claro que, como eu falei, aí muitos pastores, né, se aproveitam disso. Isso é que eu quero entrar agora. Então, muitos pastores se aproveitam disso, né, para poder ganhar dinheiro. Então, a gente sabe que isso existe, mas é aquele negócio, não pode generalizar, né? Como a gente falou, toda profissão, todo setor tem médico ruim, tem médico desonesto, tem médico bom. Quer ver um negócio? A galera bate pra caramba nos cristãos, né? Esse dia eu tava vendo a Carla queria ver o... Como é que chama? Pra casar lá, como é que chama? Casamento às Cegas, da Netflix. Aí, beleza. Aí, veio... 2 pessoas se conversaram. Virou até caso de polícia isso daí. Eu vi. Tipo assim, 2 pessoas que seguiam religiões afrodescendentes. E aí, o que acontece? No final do programa, logo depois no encontro, quando vai ver se os casais deram certo ou não, a moça... Mano, deu uma enxurrada de declarações que o cara
assim, a gente não vai falar aqui, mas ele abusou dela, entende? E eles eram da mesma religião. E é isso que eu falo. A religião, ela não mostra se a pessoa vai ser boa ou não. Independente de qualquer religião. Todo lugar tem a sua laranja podre. Na mesma religião dela. Tinha uma laranja podre lá que ferrou, sabe? Com o rolê ali. E é isso que a gente tá falando. Tipo assim, existe muito pastor que tem dentro de si uma imoralidade que não dá nem pra expressar, Dani. Porque pensa, a parte religiosa é uma parte muito sensível das pessoas. E aí você pega essa parte sensível, ou seja, pessoas pobres ali, que precisam de algo, e você joga com o emocional delas. Você pega e fala assim, ó, se você der essa conta aí, ó, que vai vencer amanhã, Deus vai te retribuir o dobro. Só que ele não está visando o seu aumento de fé, ele está visando o aumento de conta dele, Sim. sabe? E assim, você pode falar, mas tem muito lugar que tem testemunho. Primeiro, que muitos testemunhos são falsos, né? E segundo, que muitas vezes Deus ele faz honrando a fé da pessoa, porque a pessoa acreditou numa mentira ali, mas muitas vezes eu acredito que Deus possa abençoar a pessoa, porque a pessoa creu de alguma forma ali, Deus tem misericórdia dela, pô, vai ficar sem a conta, vou de alguma forma abençoar aquela pessoa. Mas vou te não falar, nem Dani, sempre... geralmente se endividam, cara. Sim, tem muitos casos que sim. É tipo, a conta... O meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente, ó, o livro de Oséias tá aí. Sabe, gente? E ele fala, meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Ou seja, esses pastores, eles não estão preocupados em passar realmente o que é o evangelho, sabe? Eles querem fazer fortuna. E esse é o ponto imoral dessas igrejas, sabe? Já passando para essas igrejas que realmente tratam o dízimo como uma forma de fazer fortuna, né? Porque assim, a Bíblia ela fala que o mundo jaz do maligno. Então, o que a gente da igreja faz? Vocês já assistiram o Titanic? Aquela hora que os caras vão levando a galera tudo pro barquinho? A gente tá fazendo isso aqui. A gente fala do evangelho na sua essência, o que ele deve ser, realmente. Para quê? Para fazer fortuna? Não. A gente quer mostrar para as pessoas que existe um lugar melhor preparado pra gente. Sabe? Que Jesus está preparando. E não é desse jeito que eles falam que acontece, sabe? Porque, tipo assim, uma coisa é você tirar a pessoa e falar, cara, existe um lugar melhor. E na boa, a vida cristã, ela não vai te trazer fortuna. Não vai te trazer bens, não vai te trazer... Isso você consegue com o seu esforço, com o seu trabalho. O que Jesus promete? A salvação, ponto. A Bíblia ela não te promete riqueza. Ela te promete salvação. Quando você entende isso, você busca somente a salvação, as demais coisas ele vai te acrescentando. Ele não é um pai ruim, sabe? Sim. A Bíblia fala assim, cara, vocês que são maus, sabem dar bons presentes para os seus filhos. Por que o pai, sendo bom, não vai saber? Sim. Entende? Só que muitas vezes ser bom e esse dar não é também fazer fortuna. Sim, exatamente. É você dar uma vida feliz, uma vida saudável para o seu filho, né? A gente já falou. Ainda assim... Deus ele faz de uma maneira, porque ó, a gente tem um curso de finanças que ensina você a investir melhor. Ou seja, às vezes não é nem o diabo que te endividou, é você mesmo que se endividou. Sim. E depois fica colocando a culpa. E aí Deus prepara as pessoas para te ajudar para poder fazer. E sabe o que é engraçado? Às vezes eu fico, eu dei o dízimo e tô endividado, como pode? Mas, não é porque você deu o dízimo e você vai lá, se for lá gastar, financiar um carro, gastar tudo no cartão de crédito, Deus não vai lá fazer dinheiro. Deus não pegou seu cartão de crédito para gastar, o diabo não pegou seu cartão de crédito para gastar, entende? Foi você mesmo que deu. E aí que tá, a gente chega em uns vários pontos aqui, que é o quê? A Bíblia não te promete riqueza, ela te promete te salvar. Outro, busca sempre ler todo dia a Bíblia, porque esses falsos profetas não vão te enganar. E outra coisa, estuda sobre o dinheiro, sobre tudo. Por quê? Porque vai ser muito mais difícil de te levar na conversa. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, que a gente não acredita que é errado enriquecer, a gente quer ganhar dinheiro. A questão é você usar, que nem
as igrejas usam isso de uma forma, tipo... Imoral, né? Distorcem uma palavra, um princípio bíblico para poder ganhar dinheiro. E também muitas pessoas veem no dízimo como se fosse um investimento, né? Sim. Não, eu vou lá dar o dinheiro porque Deus vai me dar um em dobro, então eu vou lá investir, né? 100% de rendimento. Não é assim. Deus não dá... Deus não é um banco, Deus não é uma corretora de investimento, né? O dízimo não é uma criptomoeda. Os cara enxergam, tipo, você vai lá no home broker do investimento, tá lá escrito dízimo. Vou lá não investir. Tá, gente. Entende? Então, assim, recapitulando, fazendo um resumão do nosso vídeo até agora, o dízimo, ele é uma forma da gente adorar com as nossas finanças, porque assim, a gente fala assim para Deus, eu entrego toda a minha vida para o Senhor. Chega nas finanças, a gente fala, não, essa parte não. Essa parte pode deixar com o pai, aqui que o pai resolve. Resolve. Se resolvesse, não tinha 80% de endividado no país. E aí que tá, gente, ó, o dízimo é uma forma de adoração a Deus. Ao mesmo tempo, essa adoração mantém uma igreja aberta para que mais pessoas sejam alcançadas do mesmo jeito que você foi. Outra coisa, dízimo não é investimento, né? E outra coisa, a principal, avalie a igreja onde você congrega. Se você já congrega, se você vai para a igreja, entende? Se o seu pastor está falando de dinheiro a todo momento e pedindo e te coagindo a dar dinheiro, tome cuidado, entende? E vou te falar, Dani, tem uns lugares aí agora que, assim, já ganharam tudo que podia ganhar dinheiro e agora é o poder, né? O poder sobre as pessoas que querem. Porque, tipo assim, agora os pastores deixaram de receber receita dessas pessoas e agora estão querendo manipular para ser dono da vida delas, sabe? Tipo assim, nossa, você precisa ficar em escala, por exemplo. Tem bastante escala em igreja, né? Em igreja, né? Eu falei em igreja sem querer aqui, porque eu emendei. Aí o que acontece? Se você, eu não vou conseguir porque minha mãe veio de longe, tá ligado? Vou ter que viajar. Eu vou ter que viajar pra cá. Não. Primeiro cancela. Primeiro a Deus. Para, gente. Sabe? O que acontece? Essas igrejas, elas transformam Deus num carrasco e num Deus que não é esse Deus que a gente conhece. Não é esse Deus amoroso, esse Deus até de juízo, cara. Sabe? Isso não é o juízo de Deus. Eles confundem, faz uma falsa interpretação da Bíblia que não está escrito lá. Entende? Então, esse é o ponto que a gente deixa. Tome muito cuidado com a igreja que vocês frequentam, né? Entendam que o dízimo é uma forma de adoração do cristão, do crente. Então, tipo, não precisa taxar a gente de tonto, de otário. Se a gente é tonto ou otário, tudo bem. Se você quiser achar, tudo bem. Mas é uma forma da gente adorar a Deus com tudo que a gente tem, sabe? Com as nossas finanças, com a nossa vida. E outra que dízimo não é investimento. Mais algumas considerações, Dani? Acho que é só isso mesmo. Só isso? Então foi isso, gente. O nosso vídeo de hoje, nosso podcast diferenciado com um tema mais variado, né, Dani? Sim. E é isso, gente. Não esquece de rodar aqui, ó, que nem a gente já falou, o nosso curso de finanças pessoais para você não ser endividado, né? Não ir para a igreja buscando dinheiro. Sim. Esse é um ponto interessante também, né? Para ir para a igreja só para adorar a Deus em conjunto, em harmonia. E é isso, gente. Não esquece de deixar o likezão, comentar, se inscrever. Tem gente que não tá se inscrevendo, né, Dani? Por favor, a galera que tá assistindo aí, dá essa força aí pra gente. Dá essa força. Não custa nada, cara. Você só não paga clicar. nada. Você não paga nada, sabe? É isso, gente. Tamo junto. Até a próxima e valeu. Abraço.